Senhoras e senhores, boa tarde. Prosseguimos com os trabalhos do evento jurídico Pacote Anticrime, avanços ou retrocessos? Iniciaremos com a composição do painel de número 7, que trata o tema Acordo de não persecução penal, obrigatoriedade ou faculdade? Convidamos para presidir os trabalhos o excelentíssimo desembargador do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, Ítalo Mendes. Como palestrante, convidamos o excelentíssimo Procurador de Justiça, Walter Foleto Santin. Como debatedores, convidamos o excelentíssimo defensor público Marcos Paulo Dutra Santos e o excelentíssimo advogado Nabor Bulhões. Para começarmos este painel, passo a leitura do presidente de mesa. Ítalo Mendes é pós-doutor pela Fundación General de La Salle, Universidade de Salamanca, Espanha, Centro de Estudos Brasileiros, Instituto Universitário do Rio de Janeiro, IBEA 2020, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi vice-presidente 2015-2016 e presidente de abril de 2020 a abril de 2022, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Integra o corpo docente da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região. Excelentíssimo senhor Ítalo Mendes, passamos a condução dos trabalhos para o senhor. Boa tarde a todas as senhoras doutoras e todos os senhores doutores. É um prazer imenso, uma satisfação muito grande estar aqui presente em um evento de tamanha repercussão e tamanho brilho. Cumprimento ao excelentíssimo ministro Sebastião Reis, meu contemporâneo na época da Universidade de Brasília, a doutora Ana Trindade, sua esposa, também minha contemporânea na época dos bancos da Universidade de Brasília, o desembargador Marcos Machado, o desembargador Rui Ramos, o desembargador Orlando Perry, eminentes magistrados e magistradas. É uma satisfação muito grande participar desse evento, sobretudo no contexto em que nós vivemos. Contexto em que se exige cada vez mais das instituições. E as instituições têm que dar a sua resposta. Têm que estarem prontas a responder à sociedade. E são eventos desse tipo, são eventos deste quilate, que nos permite a formação de convicções que certamente vão nos orientar no nosso dia a dia. As nossas convicções são formadas a partir de eventos como esse. Ao final, eu gostaria de fazer algumas observações, mas vivemos tempos difíceis para as instituições. As instituições se veem cada vez mais desafiadas. E talvez seja por isso que nós tenhamos algumas perplexidades. E somente o debate haverão de formar a nossa convicção. Jamais deveremos ter medo do debate. É o debate que forma a ideia. É o debate que forma a posição. É o debate que forma a mente. Por isso, desembargador Marcos Machado, cumprimento Vossa Excelência por essa bela iniciativa de trazer um evento desse jaez, desse gabarito, para Mato Grosso. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, meus cumprimentos a todos os desembargadores, juízes de primeiro grau do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E com essas breves considerações, eu vou passar a palavra
ao nosso palestrante, Dr. Walter Folleto Santin, que desenvolverá o seu tema. Sua Excelência é pós-doutor no Estudos e Urgentes Cone Brigge, do Centro de Universidade de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, em Portugal. É procurador de Justiça de São Paulo e professor dos programas de mestrado e doutorado da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Jacarezinho. Tem a palavra o Dr. Walter Folleto Santin. É muita tecnologia, né? Boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação estar aqui em Mato Grosso, participando desse evento de tão grande importância para Mato Grosso e também pela representatividade que está tendo aqui, com até a dimensão nacional. Cumprimentar inicialmente o Dr. Ítalo Mendes, o qual eu não conhecia pessoalmente, é uma satisfação muito grande estar com o senhor aqui, presidindo essa mesa, um grande prazer de conhecer. Dr. Marcos Paulo, defensor do Estado do Rio de Janeiro, também não o conhecia. E há pouco eu vi que ele escreveu uma obra sobre o assunto do pacote anticrime, e eu até brinquei com ele, falei assim, por que não trouxe antes? Porque a palestra estava completa já de início, né? E é até uma dificuldade de... O homem conhece do assunto, a gente vai debater esse assunto, né? Mas é muito interessante que a gente tenha uma visão diferente também de que eventualmente a gente possa ter. E aqui eu estou, né? Entre o defensor público e entre um advogado, o Dr. Nabor Bulhões, dos advogados de bastante destaque nacional. E satisfação, Dr. Nabor, também conhecê-lo hoje. Até o senhor estava dizendo agora que foi o primeiro advogado a fazer sustentação oral no STJ. Né? Você vê que tem uma importância histórica também da sua atuação no país. Eu queria cumprimentar também o Dr. Marcos Machado, que é o organizador, juntamente com a doutora Helena, desse evento. Um evento que está sendo muito interessante e importante aqui para a gente também desenvolver determinados assuntos. E, doutor Marcos, o senhor é de Bauru, né? E em 1985, 1986, lá um menino estava lá fazendo um curso de pós-graduação lá na IT de Bauru, né? E aí um outro colega falou assim, então, eu estou indo para o Mato Grosso ser juiz. E esse cidadão é o doutor Rui Ramos. Né? Tá aqui, é uma satisfação revelar depois de tantos anos, né, doutor Rui? E eu torci pela sua saúde recentemente e grande satisfação revê-lo aqui depois de tantos anos. O doutor Antônio Sérgio, também meu amigo e irmão, outros colegas, doutor Wesley também que está coordenando, é uma satisfação grande. Vejo aqui também uma presença bastante interessante na plateia, de ministro do STJ, doutor Sebastião Reis, doutor Nef Cordeiro, o desembargador lá, Marcelo do Rio de Janeiro, e outros, doutor Gustavo Badaró, não sei se está aí, colega também lá da USP. E o assunto que nós vamos abordar é acordão persecução penal. Trazer alguns norteamentos a respeito do acordão persecução penal. Aqui, só para facilitar aqui, eu não estou aqui com o... Está com o senhor, doutor? Isso aqui. Obrigado. Eu fiz um chamado mapa mental para facilitar de determinadas noções, determinados pontos serem já vistos pelos senhores. Eu vou falar rapidamente no primeiro momento sobre cada um desses e depois a gente vai crescer um pouco mais dentro de uma especificação. Inicialmente, em relação à noção, esse acordão persecução penal ele veio previsto pela essa reforma legal recente e consta expressamente do artigo 28 do Código de Processo Penal. É uma novidade, mas não tanta, porque já desde 1995 nós tínhamos, pela crimes de menor potencial ofensivo, a aplicação desses acordos, dessas situações de solução alternativa
do processo. Nós tínhamos lá a aplicação imediata de pena, que era, vamos dizer assim, seria um correspondente ao acordo de não persecução penal. E dentro dessa noção também, o acordo de não persecução penal, ele vem numa mudança de comportamento, numa mudança de cultura, verificando a possibilidade de solução dos problemas criminais através de consenso, através de negócio jurídico, uma forma de despenalização. Quem que participa desse acordo de não persecução penal? Quem tem legitimidade? Aqueles mesmos que são parte do processo. O Ministério Público e o investigado, que ainda no momento não é réu, né? O investigado sendo também assistido pelo seu advogado. O momento, a lei prevê um momento específico para este acordo. É antes da denúncia. Ou, no máximo, até o recebimento da denúncia, que é uma interpretação que tem sido feita. Os requisitos que são pertinentes ou requisitos ou pressupostos, é que o investigado faça uma confissão formal e circunstanciada. Ou seja, exige-se que o investigado confesse o delito. Então, eu estava me perguntando, lá na Lei 9.099, não havia necessidade, na aplicação imediata de pena, que ele confessasse. Inclusive, há uma determinação de que não valeria aquilo ali como qualquer tipo de assunção de culpa. E agora vem o legislador e fala que tem que confessar formal e circunstanciadamente. Sinceramente, eu não entendo por que tem essa exigência, porque se vai eliminar o processo, qual que é o objetivo dessa confissão? Mas, enfim, consta da lei. O seu cabimento cabe em crimes de média potencialidade, né? Sem violência ou grave ameaça, com pena inferior ou até 4 anos. Também, obviamente, aí vai atender à média criminalidade. O menor potencial ofensivo, já desde 95 nós já temos esses mecanismos de evitar o processo, e agora na média criminalidade. Também, obviamente, nós temos já há um bom tempo a questão em relação à organização criminosa, delação premiada, enfim, mas não tem toda essa, vamos dizer assim, essa conotação que tem a persecução penal, o acordo de não persecução penal, a NPP, que visa exatamente evitar o processo. As condições que são previstas para esse acordo é que haja reparação do dano, que já é tradicional, porque se houve um dano, é o objetivo também da justiça criminal de evitar que tenha um processo civil, óbvio que é pertinente. Se houve um caso de furto, por exemplo, que haja devolução da coisa, estelionato, o prejuízo seja reparado, que renuncie aos bens que sejam objeto do crime, sejam relacionados, a possibilidade de prestação de serviços comunitários, como uma contraprestação, indenização em pecúnia e outras condições que possam ser, no caso concreto, proporcionais e razoáveis para a realização do acordo. A própria lei, ela prevê uma vedação explícita, expressa, de não aplicação em caso do GCRIM. Eu não entendo por que do GCRIM, porque se dá do GCRIM não vai vir aqui para o processo comum, não vai chegar a essa situação, vai ser aquela audiência preliminar, e lá vai ser resolvido nos termos da Lei 9.099. Mas está dizendo que, caso de GCRIM, não se aplica o acordo de não persecução penal. Quando o sujeito é reincidente ou criminoso habitual, também é uma situação que não há possibilidade de vedação expressa. E na violência doméstica. Pode ser uma ameaça, pode ser... Não pode. Na violência doméstica por disposição expressa. Este acordo ele é formalizado por escrito. Podia ser também fazer em audiência e oralmente ali ser estabelecido e já colocado nos termos, né? Mas a previsão de escrito. Até porque é anterior à própria análise pelo juiz, né? E há necessidade de audiência em que o juiz vai ouvir o investigado
juntamente com o seu advogado, para ver a voluntariedade, para daí aferir os demais requisitos da legalidade, educação, enfim, casos pertinentes ao acordo específico. O juiz, obviamente, ele pode homologar ou não, pode rejeitar. E nós temos aqui uma situação que o juiz, vendo que um acordo que foi submetido a ele pode mandar reformular. Falar, olha, esse acordo aqui não está muito bom, não. Esse acordo, as condições estão exageradas, ou estão mínimas, ou não atendeu a isso, aquilo, e pode devolver ao Ministério Público para continuar as tratativas de reformulação daquele acordo não persecução penal. Isso rapidamente é o mapa mental que nós temos ali, e agora eu vou, na medida do possível, fazendo agora as observações específicas um pouco mais amplamente, com um pouco mais de digressão. Algo interessante que nós temos é a nossa geração, o doutor Nabor, como advogado um pouco mais antigo na carreira de todos nós aqui, mais jovem ainda, doutor Nabor, bastante jovem, doutor Ítalo, doutor Marcos mais da nova geração, mas o pensamento que se tinha, né, os promotores que nós começamos, o que era? Era do dissenso, era do processo, era do debate, era da persecução penal. E esse acordo não persecução penal, ele vem na linha de uma mudança cultural, ou seja, solucionar os problemas processuais, problemas de crimes, de fatos criminosos, de uma forma mais rapidamente possível, né, buscando o consenso, buscando o negócio jurídico, saindo daquela concepção de demandismo em direção ao consenso. É uma situação até de um emprego de, além de falar de eficiência, etc., de inteligência. Por que nós vamos arriscar num processo ou submeter uma pessoa a um processo, sendo que pode ser resolvido já de plano? É algo bastante interessante nesse aspecto. É um negócio jurídico processual, ou seja, é uma avença, né, que antecede ao processo, não é durante o processo, é antes do processo, com o objetivo de despenalização como solução alternativa à jurisdição, ou pelo menos à jurisdição processual no sentido de encaminhamento natural de um processo com denúncia, defesa, instrução e sentença. Né? E como nós falamos, já antecipamos, esse acordo ele tem relação com o princípio da eficiência, ou seja, um princípio consistente em com o menor recurso atingir o maior resultado. É um princípio que foi colocado na Constituição em 1998, vindo da iniciativa privada, e é muito difícil nós transpormos para o direito esse princípio. Porque na iniciativa privada, eficiente, uma empresa eficiente é aquela que produz algo de boa qualidade, um produto ou um serviço, e que, comercializando, tem um lucro. Né? Porque se não for eficiente, ela simplesmente passa a não existir mais, ela encerra suas atividades. E no poder público, o que se faz quando não tem uma boa atividade? Se gasta muito, enfim, aumenta os impostos. Né? É simples, aumenta os impostos. Então, a justiça criminal também, todos esses mecanismos, o sistema, ele precisa atingir o maior número de pessoas que pratiquem crimes. Foi falado aqui, acho que foi talvez o professor Marcelo que falou, o doutor Marcelo que falou ontem, que de 100 homicídios ocorridos, aí só 8 que chegam ao Ministério Público, depois, enfim, quantos são condenados, né? Nós precisamos ter eficiência de usar os recursos que nós temos, tanto financeiros quanto a estrutura pessoal das nossas instituições, para processar e levar adiante processos que haja realmente a necessidade. Aqueles que for possível que nós, de antemão, já encerremos e com um resultado positivo de uma aplicação de uma pena, segue o jogo, como diz o narrador, né? Segue o jogo, vamos para frente.
Proporcionalidade também é implícito esse princípio, em razão de que esse acordo ele tem que levar em conta muita proporcionalidade e razoabilidade na sua própria proposição quanto nas condições. Celeridade, inegavelmente, se encerra um problema criminal o mais rapidamente possível e está dentro da linha do processo acusatório. Então, nós temos aí esses princípios constitucionais que são aplicáveis. A questão da possibilidade é lá do artigo 28, como já foi falado, com a Lei 13.964 que implantou. Algo importante em relação a este acordo. Ele é uma transação, ele é um negócio jurídico, ele é uma avença bilateral em que participam o Ministério Público e o investigado. Como já foi dito, né, o exemplo que nós temos é a aplicação imediata de pena, lá na Lei 9.099, para crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena seria até 2 anos. Colaboração premiada, ela é dedicada à organização criminosa. É um pouco diferente, mas é um parâmetro que nós temos aqui também, né? A colaboração premiada, ela na verdade é uma obtenção de prova, ela é uma facilitação de um sucesso de uma ação penal contra outros corréus, né? E o acordo de não persecução penal para crimes de médio poder ofensivo. Dentro dessa linha também de não do processo penal, mas nós temos um acordo de não persecução civil para a lei de improbidade administrativa, que também é de edição recente. Quem são as partes legitimadas para fazer esse acordo? É o Ministério Público e o investigado sempre acompanhado do defensor, dentro daquela linha de legitimidade de parte. Mesmo as partes que são legitimadas para a ação penal são os polos ou as partes desta avença de não persecução penal. O momento do acordo, né, quando que esse acordo deve ser feito, a lei traz que é antes da denúncia, né, por disposição expressa do 28A caput. Mas há entendimento de que seria até o recebimento. Ou seja, o ideal seria feito antes pela lei, para não ter denúncia, né? Economizar a denúncia, o princípio da economia processual, né? Mas se porventura tiver denúncia, há um entendimento já, e me parece que é até razoável que até o recebimento isso possa ser celebrado. O requisito ou pressuposto é que haja confissão formal e circunstanciada. Ou seja, há uma obrigatoriedade que o investigado confesse. Se ele não confessar, já tem uma situação para impedir o benefício. E é uma confissão formal e circunstanciada, ou seja, tem que confessar mesmo, né? Como já falei anteriormente, isso é algo pouco estranho, porque se vai se solucionar o assunto, deveria já resolver de uma forma mais simples, sem entrar muito na profundidade dos próprios fatos. Mas é o que a lei prevê e me parece que não há o que falar em contrário. A questão do cabimento, como já foi dito também, é crime sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos, levando em consideração tanto o aumento quanto a diminuição de pena. Então, nós temos aí uma situação de aumento ou diminuição de pena que faz com que haja essa necessidade de estabelecer esse tempo para o acordo. Tempo como pressuposto do acordo da pena, em relação à pena. As condições, elas vêm previstas nos incisos 1 a 5º, reparação do dano ou restituição da coisa, que é uma questão também óbvia, solucionar também a questão eventualmente civil, renúncia voluntária a bens e direitos relativo ao crime, entrega do produto do crime, do butim, né, devolução, prestação de serviços comunitários, que pode ser uma cláusula, uma condição imposta neste acordo de não persecução penal, prestação pecuniária a entidades, e aqui tanto a entidades públicas quanto a entidades sociais, uma creche,
um asilo de velhos, a PAI, né? Eu acho que isso aqui é uma questão interessante, porque através deste acordo, o sistema de justiça facilita e melhora as condições dessas entidades que todos nós sabemos que vivem sempre com grandes dificuldades de funcionamento, de custeio, né? E outra condição por prazo proporcional e compatível. Aqui é uma cláusula aberta, e no caso concreto pode ser estabelecido. Por exemplo, um delito relativo à empresa, por exemplo, você pode eventualmente fazer alguns mecanismos de compliance, poderia ser uma situação, né? E no caso concreto isso pode ser colocado como, por exemplo, uma empresa que sonega crime contra as relações tributárias, né? E aí tem até uma situação, se for uma exigência aqui nos casos da Procuradoria de São Paulo, que exige a reparação do dano. Estava até conversando agora com o Dr. Badaró, falando, mas se for reparar o dano, já extingue a punibilidade, aí não precisa fazer acordo de não persecução penal, né? Coisa meio estranha, né? Porque se você paga, o débito já extingue a punibilidade, não teria razão de fazer um acordo de não persecução penal, né? Mas, enfim, é uma cláusula aberta que eu acho que, no caso concreto, isso pode ser, de certa forma, verificado para atender uma situação relativa àquele caso. A vedação é prevista também expressamente. Se houver transação do GCRIM, não pode, né? Se for o caso do GCRIM. Caso de reincidência ou conduta habitual, criminoso profissional, né? Não vai poder ser beneficiário de um acordo de não persecução penal e que tenha mais de 5 anos do benefício anterior. É mais ou menos igual ao menor potencial ofensivo, né? Tem aquele período de 5 anos também que já era tradicional para obtenção de um novo benefício de aplicação imediata de pena no caso de menor potencial ofensivo. Aqui vem o mesmo princípio. E violência doméstica e familiar, dentro dessa linha de pensamento que nós temos de proteção, de reprovação, de proteção da mulher, né? E reprovação das condutas antifamiliares, é pertinente que haja também essa vedação contra, em relação a crimes de violência doméstica e familiar. As condições, o acordo tem que ser um acordo escrito, como já foi dito, é a forma de formalização, porque ele antecede a audiência, então tem que vir como se fosse um pedido ao juiz, que vai daí, diante daquele pedido de acordo, vai marcar uma audiência, e com a presença de promotor, investigado e defensor, vai fazer aquela análise a respeito, uma análise já dentro do sistema escrito. Há sempre proposta, e essa proposta sempre parte do Ministério Público. Não pode o investigado fazer uma proposta, ou pelo menos não é o mecanismo apropriado, né? Tem que partir uma proposta do Ministério Público. E o Ministério Público, nessa proposta, ou para fazer proposta, um primeiro pensamento que tem, se aquele acordo vai ser necessário e suficiente para atender daquela situação jurídica envolvida nos fatos. O objetivo da reprovação e prevenção ao crime, e sempre todas essas condutas, ela tem a ver, a própria pena, né? Tem a ver com a reprovação e prevenção ao crime, seja naquele caso como a prevenção de casos futuros. E, obviamente, se o Ministério Público propõe, o investigado pode recusar ou aceitar. Falar, não me interessa, de acordo? Não quero, né? Ele não é obrigado a aceitar. Então, é opcional, é uma opção da parte do investigado de recusar ou aceitar. E aí, seguindo, a homologação é a homologação judicial. Quem homologa isso é o juiz. Marca uma audiência,
ouve o investigado e daí faz uma aferição da voluntariedade, legalidade e adequação da proposta para fazer daí, eventualmente, a homologação, né? E o acordo celebrado, ele é cumprido no juízo da execução criminal. Ou seja, se transforma este acordo num título executivo judicial, não da forma tradicional de uma sentença condenatória, mas de uma sentença homologatória de acordo. E o juiz aceita? Tem que aceitar tudo? Não. O juiz ele pode recusar a homologação, ele pode rejeitar a homologação. E baseado, se é crime de 4 anos, vem lá uma proposta de um homicídio qualificado, duplamente qualificado, e querem fazer acordo na persecução penal. O juiz fala, quinto, não dá para fazer acordo nesse. Se quiser fazer acordo desse jeito, você vai nos Estados Unidos, né? Fazer a plea bargain, ou na Itália no patentejamento, enfim. Mas aqui tem essas condições. Então, é a aferição da legalidade, ou não adequação, ou o juiz ele pode mandar reformular. Falar, senhor promotor, senhor advogado, não está bom esse acordo aqui, não. Vocês vão conversar que não tá, as condições não estão boas para um, para o outro, ou estão, enfim. Na prática, isso como está sendo feito, se tem sido feito com muita regularidade, talvez os juízes que estão aí possam dizer como é que está sendo isso feito na prática, mas determina a reformulação e as tratativas continuam. Se as condições, e para a reformulação, as condições têm que ser inadequadas, insuficientes ou abusivas. Há uma previsão nesse sentido. Então, o juiz faz uma avaliação daquele acordo e manda reformular. Se for recusada a proposta pelo juiz, segue o jogo. O promotor tem que denunciar ou continuar a investigação, se for necessário. Algo interessante é a questão da recusa de proposta por parte do Ministério Público. O que se tem é que, nós falamos até agora que está correndo tudo bem. O promotor propõe, aceita, o juiz homologa. Mas se o promotor pode ou não pode recusar? Pode recusar. Mas a recusa tem que ser fundamentada, tem que ser motivada. Motivada naqueles pressupostos, a lei, o crime é acima de 5 anos, pena mínima, violência doméstica, etc, etc. E tem que ser com requisitos objetivos, vendo esses requisitos. Se for reincidente, se for habitual, o profissional, o delinquente, questão do tempo da prisão, questão da violência, ou grave ameaça, questão de não se tratar de violência doméstica. E uma coisa interessante que é a questão da suficiência e necessidade, que é um termo jurídico indeterminado. Em tese, o Ministério Público ele vai poder, com base na suficiência e necessidade do caso concreto, dizer, eu não ofereço por causa que esse benefício, neste caso concreto, ele é insuficiente para a prevenção e reprovação do crime. Tem aí uma válvula de escape, questão subjetiva, é claro que se tem um pensamento diferente, falar, não, teria que ser taxativo, quais são as hipóteses, enfim, mas me parece que seja aí uma situação de possibilidade subjetiva, por requisito subjetivo, de uma análise subjetiva por parte do Ministério Público de não fazer a proposição. E também a questão da necessidade da confissão do delito. São aí as situações. Muito bem, o promotor recusou. Não quer fazer a proposta. Acha que não pode. E o que faz o réu? Recorre. Para quem? Para o juiz? Não. Para o Procurador-Geral de Justiça, que nós temos um recurso administrativo, um controle administrativo feito pelo próprio réu, pelo próprio investigado. Tradicionalmente, no 28, nós tínhamos o juiz como um
um controlador anômalo da atividade do Ministério Público, na situação de arquivamento. Fazia, aí é procurador-geral, e aqui, no caso, a previsão é que o próprio investigado faça esse controle recursal administrativo ao Procurador-Geral de Justiça. É uma forma de controle interno por parte da própria chefia do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, no caso do Ministério Público Estadual, ou as câmaras de revisão nas causas federais, nas situações federais. O Procurador-Geral de Justiça ou a Câmara de Revisão tem duas opções. Confirma a recusa, né? E aí o processo segue com denúncia, enfim. Ou ele rejeita a recusa do promotor, fala, se está errado, colega. Né? E aí nomeia outro promotor para a proposta, o que é tradicional dentro do nosso sistema, no caso de arquivamento, tem nomeia outro promotor para fazer a denúncia. Então, nós temos aí um controle administrativo, um controle feito pela própria instituição. Alguns vão falar, mas olha, é assim, mas já era assim no próprio arquivamento. E é interessante, sob o ponto de vista do sistema acusatório, que o juiz ele não intervém de uma forma, vamos dizer assim, a influenciar, ou até, como foi falado aqui, acho que hoje de manhã, o desembargador, o juiz ele carrega nas tintas, enfim, isso pode ser. Então é uma situação também conferindo ao investigado esse recurso é uma medida adequada. Eu colacionei aqui para os senhores alguns julgamentos, algumas decisões, algumas posições lá da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo a respeito do 28 no acordo não persecução penal. É um pouco pequeno ali as escritas, mas um caso de porte de arma com numeração suprimida. Né? E nesse caso não houve a confissão formal e circunstanciada, e aí a Procuradoria entendeu que, em razão da ausência de confissão, não seria concedida, apesar de o sujeito ser primário, ser abaixo de 4 anos, não teve violência, enfim, foi confirmada, insistiram na recusa, né? Um caso apenas para indicação em relação a São Paulo. Um outro caso de crime contra a ordem tributária, que eu até referi há pouco, né? Era um réu primário, né? Também por ausência de confissão e de reparação do dano. Se entendeu que, como não houve a confissão formal, que era um pressuposto legal, a questão de ser um crime continuado e por não reparar o dano. O reparar o dano no crime tributário é pagar o tributo. Né? Mas se entendeu que insistiu na recusa de oferta também nesse caso, dando também essa posição da Procuradoria de São Paulo. Um outro caso é violência sexual mediante fraude. E se entendeu também que não era para conceder o acordo não persecução penal, até porque esse sujeito também queria, né, responde a outro processo e não tinha confessado. Né? O sujeito tem outro crime da mesma natureza. Aí que vai aquela questão também, né, importante. Vai ser suficiente? O sujeito tem 2 processos da mesma natureza, crime sexual, e se entendeu que também não era para conceder, confirmando a recusa, porque seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime. Interessante esse caso, porque dá margem também a essa questão de proteção contra a proteção, né, em favor da não violência de gênero, violência contra as mulheres. Um outro caso, que também eu colacionei, é de receptação dolosa simples. O sujeito também não não confessou, então também não foi concedido a ele, até porque a situação da receptação seria fomentar a criminalidade cotidiana, entendendo, de certa forma, né, doutor Badaró, que nós conversamos até de manhã, uma forma de política criminal do Ministério Público, né? Feita através da não concessão do acordo não persecução penal. Algo que também, alguns anos atrás, logo que surgiu a Lei 9.099, o Ministério Público às vezes não propunha
suspensão condicional do processo, e aí o juiz, em uma determinada época, alguns juízes, e até onde que eu trabalhava numa vara, na promotoria junto ao GCRIM, o juiz ele fazia de ofício. Então, fiz vários recursos com relação a isso, né? E seria aqui a mesma situação, se o promotor não recorre. Se o promotor não faz a proposta, qual seria o recurso, né? O que faz o réu, o que faz o juiz? O juiz não pode propor, né? E aí, se não propor, segue o processo normalmente, de acordo com o processo acusatório. Uma outra indagação que se faz é se o juiz poderia enviar ao Procurador-Geral de Justiça. E no sistema da suspensão condicional do processo, isso ocorria muito. Entendia que era para caso de suspensão condicional do processo e encaminhava pelo 28. Nós temos agora um recurso administrativo próprio, que é pelo réu. Mas eu não vejo com maus olhos, tirante essa questão de isso pode também ver uma posição do juiz de perda de parcialidade, mas em tese até não seria muito desmedida essa situação. Algo que se coloca, a desclassificação por ocasião do recebimento. O caso era de pena superior, mas no recebimento o juiz desclassifica. Acho que seria pertinente dar a vista ao Ministério Público para a proposta ou recusa, porque você tem uma nova situação que ainda não houve houve o recebimento parcial por delito. Em tese, eu acho que seria até pertinente essa vista para ver se seria caso de proposta ou recusa, e aí seguindo as mesmas situações, se recusar, possibilidade de recurso ao Procurador-Geral. No acordo não persecução penal, os recursos judiciais já em situação de judicialidade, de jurisdição, nós temos para não homologação o recurso em inciso estrito. Artigo 581, 25 do CPP, há uma colocação de mais uma hipótese de acordo de recurso em inciso estrito em relação à não homologação, a rejeição do acordo não persecução civil. Persecução penal, desculpa. O habeas corpus em determinadas situações, né? Correção parcial, quando o juiz não envia ao PGJ, o réu recorre administrativamente, o juiz deixa passar batido. Eu tive um caso desse, que na apelação, né, que vai ser objeto até daqui a pouco, de referência, mas a correção parcial porque o juiz estava tumultuando o processo, então poderia ser uma situação de correção parcial como um tipo de recurso, né? Eu não sei que a correção parcial ela varia de estado para estado, é uma lei estadual, mas enfim. Questão do cumprimento. Se houver o cumprimento do acordo, tudo que foi estabelecido foi cumprido, encerra o papo, encerra o jogo, né? Extinção da punibilidade por aquele fato pelo cumprimento do acordo não persecução penal. Se houver descumprimento, há a possibilidade de rescisão e aí o processo com a denúncia até o seu desfecho final de absolvição ou condenação. Só que se o réu, se o outrora investigado, ele não cumpre o acordo, é um motivo para ele não obter a suspensão condicional do processo, lá do 89, da 9.099. Então, seria uma situação também, se ele se mostrou rebelde, ele não possa obter a suspensão condicional do processo. A questão interessante da retroação. Em tese, nós não temos retroação. Ou, né, os fatos anteriores. Seria só até a denúncia ou recebimento. Então, nós poderíamos aplicar mesmo os fatos anteriores à lei, até a denúncia ou recebimento, a possibilidade desse benefício. Já está mais ou menos pacificado, mas, enfim, depois eu falarei alguma coisa rapidamente. E nós temos um modelo similar ao acordo não persecução penal, que é o acordo não persecução civil, em caso de improbidade administrativa, que tem aplicação a qualquer momento. Com essas alterações recentes, até na execução, no cumprimento da sentença condenatória de improbidade administrativa, há a previsão. Aqui no acordo não persecução penal, só até a denúncia ou o recebimento.
Agora, partindo aqui, doutor Reinaldo, não podia esquecer do senhor, né? Falei a alegria que nós temos aqui de ter contato aqui com o senhor, doutor Reinaldo, doutor Sebastião, doutor Neff, e outros desembargadores, pela simpatia, pela abertura, pela forma com que estão aqui participando também desses trabalhos. E aí, no HC 637782 de Santa Catarina, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca entendeu que é um acordo de vontades entre MP e acusado, colocando aí como o controle administrativo pelo próprio Ministério Público, né? Há um outro julgamento, que essa oferta é exclusiva do MP, também RHC 161251, Ribeiro Dantas, agravo regimental no RESP 2000995, ministro Joel Ilan, dentro dessa linha de que o assunto tem que ser resolvido pela própria instituição do Ministério Público, caso de recusa ser decidida administrativamente. A questão da retroação, temos aqui uma decisão de entendimento que não admite depois da denúncia. Laurita Vaz, agravo regimental no HC 628647, agravo regimental no HC 617-219 do ministro Sebastião Reis Júnior, e também o STF no HC 191.464, agravo regimental do ministro Barroso, que tem essa posição de que não retroage depois da denúncia ou até aí o recebimento. A questão do cabimento também, né, como já foi dito, fatos anteriores à Lei 13.964, até o recebimento da denúncia. Agravo regimental no RESP 1982-068-68, Ribeiro Dantas. A questão da confissão como pressuposto, como requisito, né, que a eventual aplicação do acordo de não persecução pressupõe o reconhecimento da atenuante da confissão. Embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo recurso especial. Pois, hein, doutor Neff? Quanto trabalho, né, para ter uma decisão, aquilo que a gente vê, né? E depois faltou outros embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, que a gente às vezes vê uns absurdos, né? Teve a quantidade de recursos. E já cobrado aqui já para, né, se o juiz não enviar ao PGJ, uma solução seria a conversão em diligência por ocasião do recurso de apelação, que tem 2 casos lá de São Paulo, inclusive um deles eu participei, ou a nulidade, que eu acho que é mais exagerada nulificar o processo por causa disso, seria o pertinente aí fazer a conversão, porque se recusar, toca o julgamento. Questão, doutor Marcos, atendendo ao que o senhor pediu ontem, avanço ou retrocesso? Eu vejo mais como avanço quase em tudo. Ampliação da transação, porque nós temos agora para médio potencial ofensivo. Quem sabe no futuro teremos para maior potencial ofensivo. Eficiência da persecução e celeridade. Fortalecimento do Ministério Público e do sistema acusatório, com a exclusividade do Ministério Público para a proposição do acordo não persecução penal. A questão também do juiz fiscalizar o acordo, da legalidade, adequação e até determinar a reformulação, acho isso interessante. Benefício ao réu e recurso administrativo contra abuso do promotor ou do membro do Ministério Público que esteja recusando a proposta. Então, é isso. Agradeço a atenção, a oportunidade e muito obrigado a todos. Agradeço ao nobre palestrante, Dr. Walter Folleto Santin, pela brilhante palestra apresentada, que, segundo depende de Sua Excelência, entende pela obrigatoriedade do acordo de persecução penal, não persecução penal, salvo se houver fundamento apontado pelo Ministério Público. E também Sua Excelência percebe mais avanços na alteração legislativa. E, sem mais delongas, passo a palavra agora pela ordem ao debatedor, doutor Nabor Bulhões. Quem concede a palavra.
Sua Excelência, doutora Nova é doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Alagoas, é advogado, foi presidente da OAB de Alagoas e é um brilhante advogado. Tem a palavra, Sua Excelência. Muito obrigado, eminente presidente destes trabalhos, desembargador Ítalo Mendes, que eu conheci no embate institucional. Ele, integrante do Ministério Público Federal, e o advogado no famoso caso Collor-PC. E o embate institucional civilizado mostra que ele não necessariamente nos faz inimigos. Sempre fomos amigos e continuamos amigos. Quero louvar a sua atuação como eminente desembargador, que é do Tribunal Regional Federal, da primeira região, tendo sido seu presidente até bem recentemente. O eminente conferencista, eminente palestrante, Dr. Walter Folleto Santin, do Ministério Público de São Paulo, a quem rendo minhas homenagens pela bela exposição, ao eminente colega, advogado, no caso, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marcos Paulo. Quero saudar a comunidade jurídica, na pessoa dos eminentes ministros Reinaldo Soares da Fonseca, Sebastião Reis Júnior e Nef Cordeiro. Aliás, 3 eminentes magistrados, 3 eminentes ministros que sempre me impressionaram pela qualidade de sua jurisdição. Eu diria, sem medo de errar, que trata-se de 3 ministros que parecem nunca ter feito da vida, da liberdade e do patrimônio de seus jurisdicionados a sua rotina. 3 grandes magistrados que sempre decidiram e decidem as causas sob sua jurisdição com a coragem de suas convicções, o que eu estimo ser um dos maiores predicados de um magistrado. Sem isto, nós não temos jurisdição rígida. Sem isto, nós não temos garantias. Então, eu quero saudar também, ainda no contexto da comunidade jurídica, o eminente desembargador, e inclusive responsável pela organização deste evento, o eminente desembargador Marcos Machado, que inclusive já integrou os quadros da advocacia. Os advogados saúdam nas pessoas dos eminentes Rodrigo Badaró, que aqui se encontra, eminente professor também, e a doutora Ana Maria Reis, querida amiga e colega de tantas batalhas perante os tribunais superiores. Meus senhores e minhas senhoras, o eminente Dr. Walter Folleto Santin fez uma exposição circunstanciada sobre a normatividade que rege o acordo de não persecução penal. Como ele bem disse, a matéria está posta em 5 incisos, quanto aos requisitos do Instituto Despenalizador, em 5 incisos do artigo 28A da lei anticrime, assim denominada. Como também a sua sistemática de desenvolvimento e aplicação está disciplinada em 14 parágrafos do artigo 28A da referida lei. Eu diria, já que o eminente expositor fez tantas considerações sobre o conteúdo normativo do Instituto Despenalizador, eu gostaria de fazer um destaque que me parece muito relevante, mas não sem antes também saudar entre os advogados o Dr. Ulisses Rabaneda, grande companheiro do Conselho Federal, que foi quem transmitiu o convite para que eu pudesse participar desse evento. Então, quero agradecer a gentileza e a generosidade. Mas, como eu dizia, eu gostaria de destacar, eminente presidente, a relevância que o Instituto tem no contexto das medidas despenalizadoras, mas não sem antes chamar a atenção para um fato que sempre me despertou a atenção. E eu devo dizer que, de alguma forma, acompanhei vivamente o seu desenvolvimento no âmbito da Constituinte. Sempre vigiu entre nós, de forma inflexível, o princípio da obrigatoriedade ou da indisponibilidade da ação penal. E houve sempre uma grande timidez em enfrentar essa questão até que se pudesse cuidar do tema no âmbito constitucional. Eu devo dizer que eu fui um entusiasta, sabe, Ulisses, eu integrei a Comissão Pró-Constituinte do Conselho Federal da Ordem,
E nós, através dos mecanismos à nossa disposição, lutamos muito para que a Constituição fosse um marco não apenas da redemocratização do país, mas que viesse a ser um instrumento de realização de direitos e garantias do cidadão. Por isso que nos entusiasmou muito quando o legislador constituinte efetivamente colocou o cidadão antes do Estado no tratamento que deu, a matéria no âmbito da Constituição de 88. Vejam, nós estamos a falar de uma Constituição notável, de uma Constituição que teve como preocupação fundamental efetivar os direitos e garantias nela estabelecidos, diferentemente da nossa tradição histórica de ineficácia normativa. Nós temos no Brasil o sistema mais completo de controle de constitucionalidade do mundo. Nós temos no Brasil uma Constituição que soube ser, mais do que liberal e progressista, de índole social. Basta ver as normas fundantes do nosso sistema constitucional, como postas nos artigos 1, 2 e 3 da Constituição. Pois bem, foi essa Constituição que Ulisses Guimarães denominou de Constituição Cidadã que se iniciou o movimento de despenalização pela via constitucional. Este é o marco maior disso tudo que estamos a falar. Foi a Constituição de 1988 que, no artigo 98.1, rompeu definitivamente com o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal. Nós só estamos a falar hoje em medidas despenalizadoras em razão desse avanço verificado no texto da Constituição de 1988. Vejam bem, com o artigo 98.1 se possibilitou a instituição entre nós dos juizados especiais, cíveis e criminais. E a Constituição indicou que o objeto de atuação dos juizados especiais criminais seriam as infrações de menor potencialidade ofensiva, cuja definição deixou entregue, obviamente, ao legislador infraconstitucional. Mas veja, o grande avanço está aí. A Lei 9.099 de 95, que se seguiu à Constituição como a lei regulamentadora do preceito constitucional, já começou a instituir a composição civil, vejam bem a relevância, e a transação penal, como exceções ao princípio da indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal. Este foi o grande passo. A partir daí, tudo que se produziu em matéria de despenalização está indissociavelmente vinculado ao que estabeleceu a Constituição, a essa abertura constitucional. Rompeu-se com o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade. Aí vem a Lei 9.099 e não só cuida da composição civil e da transação penal, mas acresce ainda um outro instituto despenalizador de grande relevância, a suspensão condicional do processo. Já aí nós temos, no que diz respeito às infrações de menor potencialidade ofensiva, nós temos a transação penal, a composição civil. E passamos a ter também um tratamento despenalizador, alcançando infrações de média potencialidade ofensiva, como ocorre com a transação penal. E já agora se avança no sentido de ampliar esse âmbito despenalizador, contra um movimento paralelo e pendular que também está entre nós, o de sempre procurar resolver o problema da criminalidade através da instituição, da definição de crimes e do aumento de penas, como se os problemas sociais pudessem resolver apenas pela utilização de normas jurídicas. Eu gosto de chamar a atenção para um fato que me é muito caro. Sempre viajando pelos países nórdicos e escandinavos, eu sempre fiquei impressionado com a simplicidade dos sistemas jurídicos e dos seus tribunais, porque são sociedades que alcançaram níveis civilizatórios muito altos. Então, a população precisa muito menos das estruturas formais, porque vive mais dos dados da sua própria cultura. Então, quando uma sociedade é muito complexa e explode em litígios, isso não quer dizer grau de civilidade, isso quer dizer grau de complexidade
e de problemas sociais. Então, eu diria que não se resolve o problema da criminalidade simplesmente editando norma. É preciso que se adotem outros meios, mecanismos, políticas públicas para resolver problemas sérios, implementar as garantias constitucionais, os direitos mais do que civis e políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais. Assim, com esse choque cultural, com esse reencontro com a efetividade, é que nós podemos superar os problemas e diminuir a criminalidade. Pois bem, mas como eu dizia, nós passamos para um terceiro plano, que é este da instituição do acordo de não persecução penal. E eu já começo a dizer, eminente presidente, que induvidosamente só pode ser um avanço. E é substancialmente um avanço. Continuamos num movimento de despenalização contra aquele movimento pendular que um grande criminalista americano, George Fletcher, costuma chamar de punitive turn, ou de vamos dizer assim, de virada punitiva, não é? Ou de impulso punitivo. Não é? Pois bem, o acordo de não persecução é um marco. Eu diria que, embora essa lei seja chamada de anticrime, ela tem retrocessos, eu reconheço e poderia facilmente identificar e citar, mas ela tem grandes avanços. Por exemplo, no plano da prisão, ela deu um novo vigor à sistemática da prisão preventiva, estabelecendo critérios e valores que bem se afeiçoam a um dos maiores avanços operados no âmbito da Constituição Federal, que foi a instituição entre nós do due process of law, do devido processo legal, da tradição anglo-americana, na sua dupla dimensão formal e material. Então, eu diria que a instituição do acordo de não persecução traz esse sentido de ampliação do nosso movimento pela despenalização. Eu começo por dizer que eu aplaudo a iniciativa do legislador. Mas eu registro que houve uma tentativa antes da instituição pela lei de implementação de um modelo de não persecução penal através de uma resolução do CNMP. Isso gerou uma controvérsia imensa, porque esse foi o precedente histórico da iniciativa legislativa que hoje está consubstanciada na lei. O CNMP, em 2017, baixou uma resolução instituindo exatamente o Instituto Despenalizador da Não Persecução Penal. Mas, obviamente, que iniciativa que, do ponto de vista material, mereceria e mereceu nossos aplausos, não poderia vingar. Porque tratava-se de uma matéria que lidava com o sistema acusatório, com o princípio da indisponibilidade da ação penal, quer dizer, era uma matéria que envolvia a interpretação de normas constitucionais e, mais ainda, significava uma alteração no âmbito penal e processual penal, o que só poderia ser implementado através de lei, matéria de reserva legislativa. Então, não prosperou, obviamente, a resolução, como não poderia prosperar. Eu me lembro muito bem, meu caro Badaró, que nós da Ordem movemos até uma ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução. A AMB também propôs uma ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução. E veio em boa hora pela via legislativa, a razão porque estamos sobre a matéria debruçados exatamente agora e aqui. Pois bem, então primeiro considero um avanço na linha do que encaminhou o eminente expositor, e eu diria que no que se refere à obrigatoriedade ou facultatividade, que é um tema central da exposição, eu diria que nem é obrigatório, nem é facultativo. Nós estamos diante de um quadro típico de, vamos dizer assim, que não se enquadra em nenhum desses modelos. Não é? O Ministério Público tem, vamos dizer assim, ele tem que observar o que está estabelecido na lei. Obviamente, ele não está obrigado em absoluto a fazer a proposta de não persecução penal, na verdade. Ele deverá, obviamente, até cumprindo os princípios da boa-fé, não é? Ele deverá, se presentes os requisitos que a lei estabeleceu,
ele deverá propor o acordo de colaboração, mas se não o fizer, há alguns mecanismos internos de controle que podem nascer, inclusive, da própria relação jurídico-processual que a lei estabeleceu. Não é? Então, veja bem, verificando a matéria sobre como o Ministério Público deveria se comportar, eu me lembrei de um livro que havia lido há algum tempo atrás, de uma grande professora americana, que ao falar sobre os poderes do Ministério Público nos Estados Unidos, ela escreveu uma obra notável. É uma obra que tem o título de The New Jim Crow. Jim Crow era uma denominação que se dava às leis segregacionistas, não é? Que eram muitas vezes mantidas até pela Suprema Corte americana. Ela escreveu uma obra notável, elogiadíssima e muito estudada pelos brasileiros que escrevem sobre o tema em doutorados, em mestrados, Mass Incarceration and the Age of Colorblindness, ou seja, encarceramento massivo na idade dos daltônicos, algo mais ou menos assim. Ela escreveu algo muito interessante. Ela diz que no one has more power in the criminal justice system than prosecutors in the United States of America. Realmente, ninguém tem mais poder no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos do que os procuradores, os promotores. Ela diz, few rules constrain the exercise of prosecutorial discretion. Poucas regras existem para possibilitando o controle da atividade ministerial. Veja, the prosecutor is free to dismiss a case for any reason or for no reason at all. O promotor americano ele pode simplesmente arquivar um caso por qualquer razão ou sem razão alguma, simplesmente porque ele quer arquivar, sem nenhum controle. E diz, mas regardless of the strength of the evidence, independentemente do vigor da prova que esteja ao seu alcance. E completa, dizendo assim, the prosecutor is also free to file more charges against the defendant than can realistically be proven in court, as long as probable cause arguably exists. E ele pode oferecer denúncia até com overcharging, fazendo mais acusações do que é possível. Isso é muito frequente nos Estados Unidos e é muitíssimo criticado, inclusive numa obra notável, elogiada por todos os grandes juristas americanos. Então, enfim, a discricionariedade do procurador americano é quase que absoluta. Praticamente não há controle. E aqui nós temos uma discricionariedade regulada ou vinculada. Por isso que eu digo, não estamos diante de obrigação ou faculdade, mas de discricionariedade regulada ou vinculada. Por que discricionariedade regulada ou vinculada? Porque é um sistema claramente estabelecido na lei que deve ser observado pelo Ministério Público. Se ele, todavia, seja por má fé ou por convicção, entender que não é o caso de propor o acordo de não persecução penal, o juiz não pode obrigá-lo a tanto. Por quê? Em face do princípio acusatório que rege o processo penal no Estado Democrático de Direito, o juiz não pode intervir na atividade ministerial pública naquilo que se insere no seu âmbito de discricionariedade regulada. Mas nem por isso há de se falar em ausência de controle, ainda que relativo com relação à omissão do Ministério Público. Por isso que a discricionariedade aí é vinculada ou regrada, e não apenas, vamos dizer, nem é obrigação, nem é uma mera faculdade do Ministério Público. Se o Ministério Público não propõe, por exemplo, a persecução, o acordo de persecução penal, estando presentes os requisitos, o juiz, ele, de ofício, nada pode fazer. Se ele não propõe estando presentes. E aí vem a solução dada pelo parágrafo 14º do artigo 28A. Esse parágrafo estabelece exatamente o que deve ocorrer numa hipótese dessa natureza. Se presentes os requisitos, pelo menos ao ver do investigado e do seu defensor, o Ministério Público não propõe o acordo de não persecução penal, ou
advogado, representando o seu cliente, pode requerer ao juiz a aplicação do artigo 28A. Então, veja bem, essa matéria já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Para além dos grandes pronunciamentos que o superior já produziu a respeito da natureza, dos limites da extensão do acordo de não persecução penal, haja vista os precedentes referidos pelo Dr. Walter, além disto, também o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre questões relevantes que guardam conexidade entre a natureza normativa do Instituto e certas garantias constitucionais, e certos direitos ou certa normatividade constitucional. O Supremo tem alguns julgados magníficos, um deles da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, em que claramente ele responde a todas as grandes questões que emergem da aplicação do texto normativo em face de direitos e garantias constitucionais. Eu até anotei aqui, para destacar para quem queira ler, é o habeas corpus 194.677 de São Paulo. É notável esse acórdão, ele aborda essas questões com muita profundidade e, afinal, traz o pronunciamento definitivo da Suprema Corte, sobre a matéria, num contexto em que se está confrontando o texto normativo com o princípio acusatório e com o princípio segundo o qual incumbe estrita e exclusivamente ao Ministério Público a iniciativa da ação penal. Então, isso foi examinado pelo Supremo. Então, no caso do parágrafo 14, se o advogado do interessado, do investigado, requerer ao juiz que submeta a matéria ao órgão superior do Ministério Público, em regra, o juiz deverá deferir o pedido, em regra. O Supremo, então, se manifestou sobre a hipótese em que o juiz poderia eventualmente indeferir. O Supremo disse o seguinte, interpretando o parágrafo 14º, ou o parágrafo 14, o Supremo disse que se a pretensão do investigado for manifestamente inviável, só nessa hipótese haverá o juiz de indeferir o pedido de submissão do requerimento do investigado ao órgão superior do Ministério Público. Fora essa hipótese, o juiz, sim, por provocação, não de ofício, o juiz deverá submeter o pedido à instância superior do Ministério Público, a que é vinculado o promotor ou o procurador que estiver atuando no caso. E estabeleceu até uma distinção entre o que ocorre com a suspensão condicional do processo e o que ocorre com o caso de que nós estamos cuidando. Não é? Então, o Supremo disse que, com relação à suspensão condicional do processo, se presentes os requisitos legais, o juiz pode ter iniciativa de provocar o órgão superior do Ministério Público. E, para isso, editou uma súmula. É a súmula 696, que diz exatamente isso. No caso de suspensão condicional do processo, havendo a verificação do preenchimento dos requisitos, o juiz pode, de ofício, determinar que o órgão superior do Ministério Público se manifeste sobre o cabimento da suspensão condicional do processo. Todavia, disse o Supremo, considerando os termos do parágrafo 14º, do 28A, isso não é possível com relação ao acordo de não persecução penal. Ou há provocação do interessado, ou o juiz tem que continuar inerte. Ele não pode absolutamente intervir. A intervenção do juiz, e bem o disse o eminente Dr. Walter Santin, que dará sempre, quando tiver havido a proposta a proposta por parte do Ministério Público de não persecução penal para fins de homologação. Aí sim, a lei prevê a atuação do juiz e isso não contraria em absoluto o princípio da exclusividade da proposta, da propositura da ação penal pelo Ministério Público. A lei prevê que, realizado o acordo de vontade, o negócio jurídico entre Ministério Público e investigado, com a presença de seu advogado, o juiz deverá
para que surta efeito o acordo, ele deverá homologá-lo ou não. Então, as hipóteses de não homologação do acordo, para que ele produza efeitos, para que tenha eficácia, depende da verificação em audiência, por exemplo, da voluntariedade e da legalidade. Podendo o juiz recusar a homologação, por exemplo, aí diz expressamente o parágrafo 5º, quando o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal. Quer dizer, e oferece ao Ministério Público a possibilidade, se ocorrer essa hipótese, de rever a matéria com a participação do interessado e, eventualmente, corrigir os termos do acordo proposto. Se, a despeito disso, persistir a impossibilidade por falta de observância desses critérios, aí, nesse caso, o Ministério Público, o acordo não seria homologado, não produziria os efeitos, não seria eficaz, e o Ministério Público deveria prosseguir como de direito, ou verificando que não há elementos para oferecer a denúncia, ou, eventualmente, oferecendo a denúncia. Mas o que ocorre naquele plano da invocação da autoridade, do órgão superior do Ministério Público para deliberar sobre a proposta de não persecução, nós temos algumas questões interessantes. Eu tenho até acompanhado. No âmbito do Ministério Público Federal, eu já tive questões muito semelhantes a esta. Houve um caso sobre arquivamento que guarda uma relação análoga, em que o Ministério Público entendeu de arquivar um determinado procedimento e nós estávamos, e se tratava de uma matéria em que o cliente figurava como interessado, seria uma espécie de assistente de acusação, e nós insistimos em que não houvesse o arquivamento. Então, a matéria foi para o Ministério Público, no caso federal, especificamente para uma Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, que tem bons quadros. E eu tive uma experiência muito boa. Isso ocorre hoje quando se trata de acordo de não persecução penal. Se tratar de crime de competência da Justiça Federal, por exemplo, e houver a recusa por parte do Ministério Público Federal e incidir aquela hipótese do parágrafo 14, que a parte requer, o juiz mandaria para o órgão superior do Ministério Público, no caso, seria a Câmara de Coordenação, uma Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. E eu tive um caso desses. Eles atuam como um tribunal. Os procuradores, por exemplo, me receberam, eu entreguei memoriais e fiz sustentação oral. Sustentação oral. Inclusive, no caso concreto, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público acolheu as minhas ponderações e designou um procurador para prosseguir, não concordou com o arquivamento. A mesma coisa ocorreria aqui. Quer dizer, se não houver uma proposta, estando presentes os requisitos legais, se não houver uma proposta de acordo de não persecução penal e estiverem presentes os requisitos, e se a parte requerer ao juiz, não sendo aquela hipótese cogitada pelo Supremo de manifesta inadmissibilidade, o processo iria, no caso, para uma Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, que deliberaria ou pela manutenção do entendimento do procurador, quer dizer, não proposta, ou pela determinada designação de algum procurador que pudesse, ou ela própria determinar que a proposta fosse efetivada. Esse é um entendimento que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito à aplicação retroativa do Instituto, tanto o superior, via dos precedentes, quanto o Supremo admitem, com a limitação do oferecimento da denúncia. O Instituto se aplica retroativamente aos fatos anteriores à vigência da lei, mas desde que a denúncia não tenha sido oferecida. Também o Supremo teve a oportunidade de decidir essa questão por mais de uma vez. Há vários precedentes citados nessa direção. Eu sei que não tem muito tempo, eu teria muito mais a dizer sobre a matéria. Fiz algumas reflexões, trouxe inclusive algumas decisões muito importantes sobre o tema, mas tempos fugit, não tenho muito tempo
para me manifestar, até porque o eminente colega ainda aguarda para fazê-lo. Não é? Então, em síntese, a proposta de enfrentamento do tema girou em torno de saber se a proposta, no caso de acordo de não persecução penal, seria obrigatória ou facultativa. Eu digo que nem uma coisa nem outra, há uma espécie de discricionariedade regulada ou vinculada, quer dizer, a normatividade que está contida na lei. Isso está muito claro. Com relação à aplicação retroativa, está aí, não é? Se aplica retroativamente, sim, desde que a denúncia não tenha sido oferecida. No que diz respeito à recusa da proposta, quando presentes os requisitos legais, há a possibilidade, não de o juiz determinar de ofício que a instância, que o órgão superior do Ministério Público se manifeste, mas por provocação e só por provocação da parte. Isso ficou bem definido. O Supremo decidiu que não, o juiz não pode, absolutamente, ele não pode determinar de ofício, no caso de omissão do procurador ou do promotor, não é que o órgão superior se manifeste sobre a matéria. É preciso que haja provocação, mas ainda assim, que a provocação seja idônea, na medida em que o juiz verifique não se tratar de hipótese manifestamente inadmissível, porque aí não teria razão de ser, ele tem que fazer um controle mínimo. Quanto à possibilidade de controle, a matéria se dá mediante homologação. A homologação, o objetivo é emprestar eficácia, eficácia ao acordo. E essa eficácia só é possível quando, para além da proposta feita pelo Ministério Público, se verifique o cumprimento tanto da normatividade contida na lei, quanto também o juiz verifique que não estaria diante de condições inadequadas, insuficientes ou abusivas que estariam sendo propostas. Ele faz um controle de legalidade. Homologação é isto. Na homologação, o juiz nada acresce ao conteúdo do acordo. Ele faz um controle de compatibilidade do acordo com a ordem jurídica, infraconstitucional e constitucional. E verificando a compatibilidade, ele homologa. Com a homologação, opera-se a eficácia e se vai cumprir o acordo no quanto nele se tiver estabelecido pela vontade das partes, já que se trata de um instituto despenalizador de natureza negocial ou consensual. Então, essa é a conformação que a matéria tem, eu digo, do ponto de vista normativo infraconstitucional e constitucional, nesse brevíssimo espaço de tempo que nos foi reservado para falar sobre o assunto. Agradeço a todos. Muito obrigado. Agradeço as belas palavras do eminente doutor Nabor Bulhões e passo a palavra ao doutor Marcos Paulo Dutra Santos. Tem a palavra. Sua Excelência é mestre em Direito Processual pela UERJ, defensor público do Estado do Rio de Janeiro e foi assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal de 2015 a 2016. Tem a palavra, Sua Excelência. Antes de mais nada, agradecer imensamente estar aqui, é um prazer enorme. Quero, primeiramente, agradecer publicamente ao desembargador Marcos Machado pelo generoso convite. Quero também parabenizar a Escola da Magistratura de Mato Grosso por esse evento fabuloso. Aproveitar, inclusive, para saudar também o desembargador Orlando Perry, desembargador Rui Ramos. Quero também dizer que, para mim, é um motivo de muita alegria, né, ver aqui no auditório 3 ministros que são referências sempre nas minhas aulas em processo penal: ministro F. Cordeiro, ministro Sebastião Reis Júnior, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, cujos votos realmente trouxeram e trazem muita luz para o processo penal, para a execução penal. Quero também aqui saudar a advocacia na pessoa do eminente professor Gustavo Badaró, cuja doutrina é uma referência para todos nós, né, que estudamos e militamos na área processual penal. Quero saudar pela brilhante condução da mesa, tá, presidida pelo desembargador Ítalo Mendes. Prazer enorme ter conhecido Vossa Excelência nessa oportunidade. Parabenizar também as
brilhantes palestras, tanto do Dr. Walter quanto do Dr. Nabor. Isso, na realidade, só aumenta demasiadamente a minha responsabilidade, depois de duas falas tão brilhantes e tão profundas e circunstanciadas sobre o acordo de não persecução penal. E, curiosamente, eu já começo a minha fala pela pergunta final, desembargador. Tá? Se o pacote anticrime, nesse aspecto, teria sido um avanço ou se teria sido um retrocesso em relação especificamente ao acordo de não persecução penal. E talvez a minha fala, até por ser defensor, possa surpreender muitos. Mas vejo, na realidade, como uma escolha equivocada. Não precisávamos ter um acordo de não persecução penal, ainda mais nos moldes em que foi idealizado na Lei 13.964. Eu concordo absolutamente com a necessidade de uma ampliação da justiça penal negocial, concordo e aplaudo o movimento de despenalização, porém, isso poderia ter sido feito de uma maneira muito mais simples, como ampliando o espectro da suspensão condicional do processo. E digo isso por quê? Porque o primeiro grande entrave que se verifica diz respeito a esse pseudo-pressuposto, que é a confissão. Por quê? Por uma razão simples. De fato, o entendimento dominante, ao menos até o momento, tem sido de encarar a confissão como um pressuposto para o acordo de não persecução penal. Por que isso? Tem uma explicação. Porque, na realidade, se herdou aqui, e com justa medida, desembargador, o raciocínio desenvolvido em relação à transação penal e em relação à suspensão condicional do processo, que também são negócios jurídicos processuais bilaterais. Por quê? Os termos do acordo, em se tratando da transação, são muito claros. Não ofereço a denúncia, desde que seja cumprida determinada regra de conduta. Suspensão condicional do processo. Não dou sequência à ação penal, desde que sejam cumpridas determinadas condições. Só que, no caso do ANPP, que por sinal se aproxima demasiadamente da transação penal, tanto que a nomenclatura é equivocada. Não deveria ser acordo de não persecução penal, porque a persecução penal já existe. Sem a persecução penal, não haveria justa causa que vislumbrasse uma ação penal e que nos permitisse também vislumbrar como alternativa a ela o acordo, que na realidade é um acordo de não deflagração da ação penal. Porque a persecução penal já existe. Afinal de contas, a persecução penal começa quando se formaliza um inquérito. Então, na realidade, o que se tem é um acordo de não deflagração da ação penal. Só que no caso do acordo de não deflagração da ação penal, as condições nele versadas, nos incisos do artigo 28A, na realidade, vão traduzir o conteúdo do ANPP. Porque, na realidade, a confissão surge como uma contrapartida ao ANPP. Porque, na realidade, as tratativas, em se tratando do ANPP, entre defesa e Ministério Público, são diversas. As tratativas são: confesse. Se confessar, eu não deflagro ação penal em prol do ANPP, que propõe nos seguintes termos: mas confesse. Ou seja, a confissão aqui, na realidade, isso não é um mero trocadilho, isso não é um mero jogo de palavras. A confissão, na realidade, é uma contrapartida para que se tenha o ANPP, e temos que pensar dessa forma. E por quê? Por uma razão muito simples. O sujeito, e aí digo a minha realidade, né, como defensor, o sujeito é flagranciado, se dirige à delegacia. Se entendermos a confissão como sendo um pressuposto, isso estimularia, como estimula, já há textos publicados nesse sentido, a autoridade policial a dizer para o flagranciado o seguinte: o senhor tem direito ao silêncio, o senhor tem direito a ser seu advogado, mas quero advertir. Se, porventura, o senhor confessar, isso abrirá campo, quiçá, ao ANPP. Isso é uma forma, ainda que involuntária, não vislumbro isso como malícia, mas isso é uma forma involuntária de levar aquele flagranciado
que não está, na imensa maioria das vezes, acompanhado de um advogado, é uma verdadeira o quê? Autoincriminação. E por que eu digo isso? Porque muitos ANPPs são negados exatamente em razão o quê? De não ter havido a confissão em sede policial, mas não pode ter havido a confissão em sede policial. Exatamente dentro dessa perspectiva de um negócio jurídico bilateral. Por quê? Como é que você pode exigir de um imputado que com desassombro maior confesse, se aquele que é o titular da proposta não acenou nesse sentido? É absolutamente imprescindível que se tenha um aceno inaugural do Ministério Público pelo ANPP, para que aí sim o imputado, conversando com a sua defesa técnica, seja advogado, seja defensor público, avalie a conveniência ou não de se ter a confissão. E isso já muda muito tudo de figura. Porque isso, na realidade, passa sim a exigir um controle jurisdicional sobre a própria recusa que o Ministério Público venha a lançar em relação à ANPP, mesmo no caso de vir a ser referendada, como em geral tem sido referendada, pelos NPGJs Brasil afora. Então, evidentemente que só se pode colocar na mesa a confissão como uma contrapartida ao ANPP, se, primeiramente, o MP acenar favoravelmente ao ANPP. Do contrário, não. Porque, do contrário, estaríamos de uma forma velada, induzindo N imputados Brasil afora, notadamente os mais vulneráveis, notadamente os mais periféricos, a quê? A confessar. Esse é um primeiro ponto que muito me incomoda e que eu não poderia deixar de abordar. Outro ponto também é a natureza jurídica do ANPP. E a verdade é que aqui também se procurou reproduzir uma dicotomia que percorreu a transação penal, que percorreu a suspensão condicional do processo, entre direito público subjetivo do imputado versus dever-poder do MP. Direito público subjetivo do imputado, de fato, não pode ser, em que pese tenhamos vozes abalizadíssimas da nossa doutrina, dizendo que seria um direito público subjetivo, como é o caso do professor Torinho Filho, professor de todos nós, mas efetivamente não é. Por quê? Se partíssemos da premissa de que o ANPP seria um direito público subjetivo, o que acontece quando, em tese, se é negado um direito? O Poder Judiciário poderia conceder aquele direito. E aí seria claramente o Poder Judiciário atropelando o Ministério Público no exercício da ação penal pública, em descompasso, sim, com o sistema acusatório. Porém, por outro lado, não se pode perder de vista de que se está, assim, diante de um dever-poder do MP e não apenas de uma faculdade. Porque se faculdade fosse, não teria o legislador listado tantos requisitos para que houvesse ou não o ANPP. Digo isso porque quando se pensa em dever-poder relacionado à transação, relacionado à suspensão condicional do processo e agora também relacionado ao ANPP, dever-poder por quê? Dever porque o ANPP surge como uma alternativa à denúncia, que tem no MP o seu titular privativo, artigo 129.1 da Constituição. Então, se o ANPP surge como uma alternativa à denúncia que tem no MP o seu titular privativo, evidentemente, nesse aspecto, um poder do MP. Mas é um dever também porque, presentes os requisitos legais, o caminho natural, qual vai ser? A formulação da proposta. Assim o é em relação à transação, assim o é em relação à suspensão condicional do processo, assim há de ser em relação ao ANPP. Termos uma primeira iniciativa, uma primeira fala, uma primeira intervenção do Procurador-Geral de Justiça ou no âmbito do Ministério Público Federal, pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do artigo 62, inciso 4, da Lei Complementar 75 de 93, extremamente bem-vindo. Mas a angústia não pode parar por aí. E por que não pode parar por aí? Porque o próprio STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, e aqui a minha alegria só aumenta na presença do eminente ministro André Mendonça, e eu diria alegria e responsabilidade também de falar
perante uma audiência tão qualificada. Mas, retomando aqui, é certo que não se pode conceber que a última palavra sobre um instituto que não é só processual, é um instituto processual material, porque vai impactar na liberdade, vai impactar no estado de inocência, fique absolutamente confiada ao Ministério Público. Por quê? Porque se pensarmos no artigo 5º, 54 da Constituição, ninguém pode ser despido dos seus bens, nem da sua liberdade, sem passar pelo devido processo legal. Devido processo legal esse que é conduzido, que é presidido por quem? Pelo juiz, por suas excelências, pelo Poder Judiciário. E nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraída também do conhecimento do Poder Judiciário, artigo 5º, 35 da Constituição. Então isso é extremamente importante porque quando se examina os requisitos para o acordo de não persecução penal, estamos examinando uma lei federal. Se entendêssemos que a palavra final terminaria com o PGJ, leia-se com o Ministério Público, seria o Ministério Público dando a palavra final, dando a sua interpretação final sobre uma lei federal que vai impactar diretamente no estado de inocência e no status libertatis de N imputados. Mesmo porque o artigo 28A tem inúmeras pontas soltas. E quem tem que dar a diretriz sobre como interpretar essas pontas soltas, com todas as vênias, ao Dr. Walter, não é o Ministério Público, é o Poder Judiciário. Basta dar um exemplo, um único exemplo. Na suspensão condicional do processo, objetivamente falando, e o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade dessa exigência, não se tem a suspensão condicional do processo, presentes ações penais por crime em curso em face daquele imputado que, em tese, seria merecedor da suspensão condicional do processo, ou que, pelo menos, a pleiteia. No caso do artigo 28A, não se tem essa exigência. Ele não pode ser reincidente. Mas nada se diz em relação a ações penais em andamento. Então, seja para dizer que pode, seja para dizer que não pode, seja para dizer que não pode por si só, não se pode subtrair do Poder Judiciário a palavra final acerca desse requisito sobre o NPP. Porque senão, isso significaria chancelar uma posição absolutamente passiva até do Poder Judiciário, que tenho certeza que é um sentimento que não é comungado por nenhuma magistrada, por nenhum magistrado que está aqui nessa plateia. Porque não se está diante de um acordo que terá somente um impacto processual. Não. Pragmaticamente falando, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição não nos trouxe um estado de inocência. Nos trouxe, sim, uma presunção de não culpabilidade. Não ser considerado culpado de um crime não significa indelevelmente ser inocente. Ou seja, para muitos imputados, a estratégia de defesa é o acordo. E se é o acordo, e se ao ver da defesa os requisitos legais fixados pelo legislador se fazem presentes, o Poder Judiciário não pode jamais se furtar de dizer a palavra final. Exatamente para quê? Para se dar obediência e concretude ao ANPP como um dever-poder. Ok, poder, a iniciativa indelevelmente é do MP. Mas se é um dever condicionado à presença de requisitos legais, é inimaginável, com todas as vênias, a quem pensa em sentido contrário, não admitir um controle jurisdicional efetivo. E como se daria esse controle jurisdicional efetivo? Para encerrar aqui a minha fala, inclusive dentro do tópico que foi proposto. Da seguinte forma, que eu vejo uma forma conciliatória com o sistema acusatório. Imaginemos que se tenha uma recusa do Ministério Público no tocante ao NPP.
imaginemos que se acione o artigo 28A, parágrafo 14, e o procurador-geral insista naquela recusa. Se tem uma recusa ao NPP, é porque a denúncia será o quê? Ofertada. Entretanto, imaginemos que seja um caso em que claramente há uma interpretação completamente enviesada do artigo 28A do CPP. O que o juiz faria? Implementaria ele o ANPP atropelando o Ministério Público? Não. Mas ele reconheceria que não estariam presentes as condições para o regular exercício da ação penal. Por quê? Se o ANPP, à semelhança do que já se entendeu em relação à transação, em relação à suspensão, é um dever-poder do MP, então a viabilidade do ANPP, como a viabilidade da transação, surgiria como uma condição negativa para a deflagração da ação penal, o que motivaria o não recebimento da denúncia com base no artigo 395, inciso 2 do CPP, sem consequências maiores para a persecução, sem consequências maiores considerada a indisponibilidade do direito de punir, porque seria uma decisão que faria a coisa julgada apenas formal e, portanto, nada impediria, inclusive que o próprio MP, reavaliando, viesse a formular uma proposta de transação, uma proposta de acordo de não persecução penal. E a urgência de se definir isso cresce a cada dia. Porque, por exemplo, sob a roupagem de pretensa ausência dos requisitos subjetivos, eu já me deparei com 2 casos nas últimas 2 semanas de recusa ao ANPP em casos de injúria racial, considerado tão somente o tipo penal. Ainda mais depois de assentada a sua imprescritibilidade como manifestação do próprio racismo pelo Supremo Tribunal Federal. Só que, onde está essa vedação no artigo 28A do CPP? Não está. E a escala penal é de 1 a 3 anos. Então, como eu posso aceitar passivamente como defesa que a palavra final sobre a admissibilidade jurídica de um instituto a prioristicamente seja dada pelo MP por meio do Procurador-Geral de Justiça, sem judicializar essa questão, sem provocar o Poder Judiciário para dar a palavra final. Porque isso, na realidade, significaria dar ao Ministério Público, ao menos no tocante aos requisitos do próprio NPP, verdadeira jurisdição às avessas. E uma total afronta ao próprio artigo 2º da Constituição. Então, por tudo isso, vejo que o ANPP, seja pela inutilidade e desaviso da própria confissão, como pressuposto, havendo a necessidade de passar a ser tratada como contrapartida ao ANPP, seja pela vagueza de inúmeros requisitos, diferentemente do que se verifica na transação e na suspensão condicional do processo. Não é que o ANPP, desembargador, seja propriamente um retrocesso, mas foi uma má escolha, porque o melhor caminho seria ampliar o espectro da suspensão condicional do processo. Muito obrigado a todos. Agradeço as brilhantes palestras, e, sobretudo, o debate que aqui se instalou, e vejam, Vossas Excelências, que o nobre expositor considera um avanço, doutor Nabor, nem avanço, nem retrocesso, e, pelo que entendi, o doutor Marcos Paulo considera retrocesso. Eu já esperava isso. Já esperava por quê? Porque nós vivemos no contexto do direito, numa época que eu chamo de a época da ideologia jurídica. É uma ideologia que não é partidária, mas é uma ideologia de mundo, de visão de mundo. E aí está o desembargador Marcos Machado. O grande mérito desse evento foi não fugir ao debate. Debater é tudo.
Vivemos na época da ideologia. Talvez ninguém convença ninguém, mas nós partimos a partir daí, do conhecimento, da ideia para formar a nossa convicção. Esse é o grande mérito do direito. Eu atribuo esse momento que nós vivemos a esse debate intenso, caloroso, candente, à internet, que coloca as instituições o tempo todo em xeque, em busca de sua necessária legitimidade. As instituições correm para a legitimidade e, por conta disso, não hesitam em se contrapor o tempo todo. Aí está o grande mérito desse nosso debate. Direito não é ciência exata e nunca vai ser. O direito evolui de acordo com a evolução ou até mesmo a involução dos pensamentos e dos valores humanos. Por isso, só posso realmente cumprimentar ao Dr. Walter, ao meu eminente amigo Nabor Bulhões, Dr. Marcos Paulo, pelas palestras. E quem sabe, nós não possamos ter, já lanço o desafio, Dr. Marcos Machado, a possibilidade de debatermos com maior intensidade esse tema, até porque, confesso, que fica em mim um pingo de dor no coração por não termos o contraditório dessas 3 belas palavras. Né? Agradeço a todos, agradeço a todas e, mais uma vez, agradeço ao doutor senador Marcos Machado, ao doutor Wesley do Ministério Público, a quem cumprimento, e cumprimento a advocacia na pessoa do doutor Gustavo Badaró e do doutor Rabaneda. Meus cumprimentos a todos, foi um prazer, muito obrigado por estar aqui com todos.